Voltando aqui, meu povo, voltando aqui para a nossa terceira parte, nós vamos ver agora como foi que ficou o Brasil no sentido administrativo pós capitanias hereditárias, ok? Pega aqui meu marca-texto. Então vamos lá. Ó. Depois que Portugal viu que as capitanias hereditárias não estavam dando certo, então qual foi a ideia dele? Já que dividiu o Brasil em 15 pedaços, ou seja, 15 administradores, 15 capitães donatários, ou seja, era como se o Brasil tivesse 15 governadores aqui. Já que esse modelo descentralizado não deu certo, que tal a gente centralizar o poder? Então eles aí tiveram a ideia de instituir aqui no Brasil os governos gerais, ok? Os governos gerais. Então era uma forma em que o governo ficava concentrado na mão de um único indivíduo. Um único indivíduo agora ia tomar as decisões. Em vez de ficar 15 pessoas administrando, agora não. Vai ter uma pessoa responsável por todo o território brasileiro. Okay? Então ele vai ser como se fosse um presidente aqui dentro do Brasil. O nome dele era governador geral. Okay? Então, para que serviu o governo gerais? Para corrigir os erros das capitanias, né? Vamos colocar o Brasil para frente. Já que as capitanias não deram certo, o governo geral foi uma nova tentativa de fazer com que os empreendimentos econômicos e urbanos no Brasil eles prosperassem. Agora nós vamos ter uma centralização administrativa, né? Todo o poder agora vai estar centralizado, ou seja, na mão de uma única pessoa, né? Que vai ser o governador geral, mas ao lado do governador geral, que está no topo da pirâmide administrativa, nós temos também vários outros cargos auxiliares. Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses cargos, ok? Para ajudar o governador geral na justiça, nós tínhamos o ouvidor-mor. Era como se fosse um juiz, né? Um desembargador, era o homem que mandava na justiça, nas leis do Brasil. Era o ouvidor-mor. Tinha também o provedor-mor, que era responsável pelo tesouro, ou seja, pelas finanças, pelo dinheiro da colônia, né? E pela cobrança dos impostos. Tinha também o capitão-mor, que era como se fosse o exército, responsável pelo exército, porque ele que cuidava da defesa do nosso território, ok? Então, tinha o governador geral, mas também tinha o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, que era o tesoureiro, e tinha o capitão-mor, responsável pela defesa do território, ok? Quem foi o primeiro governador geral do Brasil? Foi Tomé de Souza. Então vamos falar a respeito desse caboclinho aqui agora. Tomé de Souza, nosso primeiro governador geral. Quem tiver no seu sobrenome Souza com Z, saiba que o Souza com Z chegou no Brasil através de Tomé de Souza. Então o Souza começou aqui no Brasil através desse rapazinho aqui. Então você tem uma grande chance de ser descendente da família de Tomé de Souza. Ele vai governar o Brasil aí de 1549 até 1553, ok? Coisas que Tomé de Souza vai fazer: criar a nossa primeira capital, que vai ser a cidade de Salvador, ok? Então, a primeira capital brasileira vai ser Salvador, né? Hoje a nossa capital é o Distrito Federal, mas antes do Distrito Federal foi o Rio de Janeiro, ok? E foi Salvador porque aquela região do Nordeste foi a primeira região a ser colonizada. Quando o Brasil foi encontrado por Portugal, eles encontraram o Brasil lá na Bahia. Né? Então ali desde o início, desde 1500, a Bahia se tornou o principal centro administrativo e comercial do Brasil. Então a nossa primeira capital foi a cidade de Salvador. Outra coisa que ele vai fazer, além de criar a capital, porque já que ele é um governador, ele precisa de um centro administrativo, de um lugar para ele mandar a partir de lá. Ele vai doar lotes de terra, né, para terceiros, ou seja, as famosas Seis Marias. Ele vai doar Seis Marias, vai criar engenhos. O engenho, que vamos estudar mais à frente de maneira mais detalhada, era a fábrica do açúcar, né? Do açúcar grosso, não era esse açúcar branquinho que a gente já
Já tem hoje esse açúcar para ficar branco do jeito que a gente tem hoje, ele precisa ser refinado. Criação do engenho, que era a fábrica açucareira. Criação do primeiro bispado do Brasil. Né? Vai chegar às igrejas católicas, então o bispado da Bahia, bispado de Salvador, vai ser o primeiro bispado do Brasil. Então o Brasil agora vai ter uma arquidiocese, vai ter um bispo responsável pelas missas e pela administração da Igreja Católica aqui no Brasil. Então desde o início o Brasil começou sendo uma nação cristã, digamos assim, né? Porque existia uma relação muito forte entre a política e a igreja nesse período. E é também durante o governo de Tomé de Souza que chegaram aqui os jesuítas. Os jesuítas chegaram aqui no Brasil com o principal objetivo de catequizar os indígenas. Se vocês lembram bem, na nossa última aula sobre reforma protestante, eu mostrei quando foi que surgiram os jesuítas, né? E eles surgiram no processo da contra-reforma. Houve a reforma protestante e a igreja criou grupos de evangelistas para sair pelo mundo evangelizando. Como Portugal era uma nação muito católica, o rei Dom Manuel nesse período era muito católico, muito próximo da igreja, então ele permitiu que esses evangelistas católicos viessem nos barcos aqui para o Brasil. E aí que nós temos a introdução dos jesuítas, que vão vir para o Brasil e ensinar a fé católica antes que chegasse por aqui alguém ensinando a fé protestante, né? Os ensinos, a doutrina protestante. Então esse era o objetivo real dos jesuítas. Catequizar o índio. E no que consistia a catequese? Ensinar a adoração a Jesus, a Maria, a todos os santos da igreja, a ler a Bíblia e abandonar o politeísmo, né? Que se sabem que os índios eles adoravam a várias divindades, eram politeístas e essas divindades eram todas ligadas a fenômenos da natureza, o sol, a lua, a terra, enfim. Ok? Então, com Tomé de Souza foi criada a nossa primeira capital, doação de terras, criação de engenhos, com financiamento da Holanda, não esqueçam disso, criação do primeiro bispado do Brasil e com isso a vinda de jesuítas para catequizar, ou seja, cristianizar os índios. Ok? Depois de Tomé de Souza, nós vamos ter Duarte da Costa. Ele foi o nosso segundo governador geral. Ok? Nos livros, pessoal, nós só vamos encontrar fontes a respeito desses três aqui. Eu vou já falar do terceiro. É claro que o Brasil teve outros governadores gerais, outros administradores, mas o Enem vai cobrar esses três aqui. Ok? Duarte da Costa, nosso segundo governador geral, vai administrar o Brasil de 1553 até 1558. Ok? Foi durante o governo dele que começou aquele atrito que eu falei na nossa primeira aula, né? Atrito entre colonos e jesuítas. Por quê? Por que aconteceu esse atrito entre colonos e jesuítas? Por causa dos índios. A grande questão desse atrito era os índios. Os jesuítas queriam catequizar os índios, colocá-los em missões, ou seja, em escolas, onde eles ficariam só estudando, fazendo pequenas atividades. E os colonos queriam escravizar os índios, já que a mão de obra naquele período era muito escasso, já que o Brasil era uma nação nova, né? Era uma colônia nova, não tinha gente para trabalhar ainda, né? De maneira forçada, então estava faltando escravo, estava faltando trabalhador, e os colonos queriam porque queriam escravizar os índios, e os jesuítas não permitiam isso, né? Então o bispo estava do lado dos jesuítas e o governador estava no lado dos colonos, ok? Então, atritos com os índios também aconteceram nesse período. Houve a confederação dos tamoios, que foi uma união de várias tribos indígenas do Nordeste para tentar expulsar o homem branco daqui. Então, atritos com os índios, guerras contra os índios, eram bem comuns nesse período também, ok? E houve também a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses, que nós vamos falar posteriormente. Okay? Então os franceses eles tiveram duas tentativas de invasão e de criação de colônias aqui no Brasil. A primeira delas foi no Rio de Janeiro, a segunda foi no Maranhão. Okay? Tem um filme muito bom que retrata essa invasão aqui.
O nome do filme é Vermelho Brasil. Ele tem no YouTube, Vermelho Brasil. É um filme que retrata um pouco do contexto dessa invasão aqui dos franceses ao Rio de Janeiro. Eles queriam criar uma colônia lá chamada de França Antártica. Tudo isso durante o governo de Eduardo da Costa. A gente chega ao nosso terceiro governador, nosso terceiro governador geral, o famoso Mendes Sá, né? Tá aqui o retrato do rapaz, muito bonito, barbona, como era de costume entre eles. O que é que vai acontecer no governo dele? Restabelecimento da paz interna, ou seja, ele vai acabar aqueles atritos entre os jesuítas e os colonos, né? E vai expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E os franceses serão expulsos durante o governo de Mendes Sá, e os atritos com indígenas, os atritos entre colonos e jesuítas também será finalizado durante o governo de Mendes Sá. Bruno, eu vi dizer que teve um quarto governador geral. Teve, só que ele morreu antes de chegar no Brasil, né? O nosso quarto governador geral, ele foi assassinado quando estava vindo no navio para o Brasil, né? Piratas atacaram o navio em que ele estava e toda a tripulação foi executada. Então ele nem chegou aqui no Brasil. Depois vieram outros, mas enfim. O que vocês têm que se ligar nos três principais aqui, que são os três primeiros: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Ok? Ó, no âmbito municipal, nós tínhamos isso aqui, ó. As câmaras municipais, elas eram uma espécie de prefeituras, pessoal. Era como se fosse uma prefeitura, né? Eram as instâncias de poder local. Davam as leis nas pequenas cidades, nessas primeiras cidades que estavam se formando no Brasil. Então, no âmbito geral, quem mandava era o governador geral. Mas no âmbito municipal, quem mandava eram os homens bons, ou seja, eram os fazendeiros, os ricos. Cada cidade tinha o seu homem bom, né, tinha os seus homens ricos, e eles que mandavam através da Câmara Municipal naquele município, ok? Então, quem eram os homens bons? Eram homens brancos, ricos, proprietários de terra, né? Lembrando que eu ainda não comecei a falar a respeito da introdução da mão de obra escrava negra africana aqui, porque isso vai ficar para uma próxima aula, ok, pessoal? Então, até a nossa próxima parte da aula.